E aí, gente, tudo beleza? Então, tem uma pergunta que é recorrente aqui no canal, que é: barco de madeira é bom ou é ruim? Eu vou responder essa pergunta, ou pelo menos tentar responder, mostrando o barco que nós compramos, que é um barco de madeira, o Orion. Vamos lá então? Eu estou falando então aqui do Aratu Yacht Club na Bahia. Eu estou aqui no veleiro Candangos, que é de um grande amigo, Felipe, que nos emprestou o barco para nós ficarmos enquanto a gente está acompanhando a reforma do Orion, que é o veleiro que a gente comprou. O Orion então é um Seabird 36. Eu já vou falar mais sobre ele, mas como eu falei no início do vídeo, é um barco de madeira e muita gente tem essa dúvida se barcos de madeira são bons ou ruins. Obviamente que isso não tem uma resposta simples, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que tipo de construção, qual foi o método de construção, porque existem vários métodos de construção em madeira. Existem muitos barcos ainda hoje que foram construídos naquele método tradicional de madeira moldada a frio, moldada a quente, como as escunas antigas, né? Então aqueles são barcos assim muito robustos, muito simples, né? E que tem veleiros ainda construídos assim, né? E aí sim, são barcos que exigem uma manutenção maior, né? Eles têm aquela questão do calafeto entre as tábuas, enfim. De lá para cá, a construção de barcos de madeira evoluiu e surgiram outros métodos, né? Então existem métodos para construção amadora, por exemplo, né? Que é o ply glass, que usa principalmente compensado naval, resina epóxi e sarrafos de madeira. E tem um método que é muito interessante, é o método consagrado, que é o strip planking. Então, o Orion foi construído em strip planking. Strip planking é um método em que o casco é feito com pequenas ripas finas de madeira que formam o casco, e eles são camadas sobrepostas e vão criando uma casca, uma estrutura super rígida, e entre uma camada e outra tem resina epóxi, que é uma resina 100% impermeável. Então isso resulta num casco realmente muito forte, robusto e durável, né? Tem um vídeo na internet que mostra um veleiro, tipo um time-lapse, assim, um veleiro sendo construído do zero até o lançamento e até ele navegar, que é o vídeo do Fairley 55, tá? Eu gosto muito desse vídeo, acho um vídeo muito gostoso de assistir, e eu vou deixar ele aqui na descrição. Então o Orion foi um barco que eu já vinha estudando ele há um tempo, é uma venda que foi evoluindo, né? E eu fui entendendo que a história dele, é legal a gente buscar a história do barco, né? Então o Orion foi construído então em strip planking. O projetista então é o Pablo Siebert, por isso que o nome é Siebert 36, né? Pablo Siebert é um projetista argentino, e ele foi executado, foi construído num estaleiro que se chama Barco Sul, em Porto Alegre, tá? O Barco Sul, ele era um estaleiro que foi fundado pelo Plínio Froner, tá? Aqui já não está mais com a gente, e o Plínio era uma grande referência em construção de barcos de madeira, de strip planking. Ele já construiu outros projetos do Siebert também, né? Um Siebert 53, se não me engano, também foi construído lá no Barco Sul. Então o Orion, ele tem esse pedigree, né, de um bom projeto e bem construído, né, num estaleiro consagrado. Então eu comecei a ver que era um barco bem interessante, né? As capacidades aí marinheiras dele, por ser um casco muito rígido, né, por ser um barco robusto, um barco simples, isso me incentivou a ir adiante. Em relação ao projeto, né, o projeto é com um cockpit central e uma cabine de popa. Então esse é um arranjo
que é muito interessante para um barco de cruzeiro, né? Que era a minha intenção, é um barco de cruzeiro, um barco para travessias, né? É um arranjo muito parecido com um veleiro de série no Brasil, né? O Trinidad 37, que era fabricado pela Mariner do Brasil, e é um barco que hoje é muito procurado, né? Exatamente por essa característica. Então o Seabird começou a me parecer um barco bem interessante. Eu fui pesquisando mais a história dele e soube que ele pertenceu por muito tempo, por quase 10 anos, ele pertenceu ao Attila Bom. O Attila já faz muito tempo que ele é o skipper do veleiro Atrevida. O veleiro Atrevida é, na minha opinião, o veleiro mais charmoso no Brasil hoje, né? É uma escuna de 100 pés. E o Attila é o comandante, o skipper do barco, né? Não é o dono, mas é o skipper. E ele foi dono do Orion por quase 10 anos. A filha dele nasceu quando eles moravam, quando ele e a esposa moravam no barco. Ele criou a filha a bordo, né? E isso é uma coisa legal, né? Quer dizer, o barco tem uma história muito legal, né? E o Atrevida, então, ultrapassou a gente quando nós estávamos correndo a refeno no Belanau, proporcionando essa cena maravilhosa aí. Quando nós passamos por Ilhabela, eu tive a oportunidade de conhecer o Attila pessoalmente, né? A gente comeu uma pizza com ele, com a tripulação lá do Atrevida. Foi uma noite muito gostosa, demos muita risada. Ele contou muito da história do Orion e eu percebi muito o carinho que ele tem pelo barco, né? O carinho pelo tempo que ele viveu no barco. Ele morava a bordo num tempo em que essa coisa de morar a bordo era coisa de maluco. Será que deixou de ser? Enfim, o Attila usufruiu muito desse barco. Ele navegou a costa inteira. Ele veio de Porto Alegre, ele subiu a costa sozinho praticamente, assim, de Rio Grande. Ele veio navegando em solitário até Ilhabela, Angra dos Reis, não sei. Aí depois conheceu a ex-mulher dele, aí tiveram uma filha, então ele teve uma história no barco muito legal. E ele é um grande navegador, né? Então isso já foi mais um sinal positivo, né, em relação ao barco, né? Porque o Attila conhecia muito bem todos os detalhes do barco. O Orion originalmente era um cat. O que é cat? Cat é um veleiro com 2 mastros, né? Sendo que o mastro de trás é menor, se chama mastro de mezena, e ele fica na frente do posto de comando, né? Na frente da roda de leme. Esse é o cat, né? Quando o mastro é menorzinho e fica atrás, aí se chama iole. E o Orion era um cat quando era do Attila, e foi ele que decidiu tirar o mastro de trás, né? E segundo ele, o barco ficou um pouquinho mais equilibrado no seu trim e não perdeu rendimento, né? E ele também conseguiu, aí pôde colocar lá um bimini, né? Uma capota ali por causa do calor aqui na Bahia, né? Então assim eu fui conhecendo a história aí do barco, né? Ele correu várias refenos, né? Já velejou a costa inteira várias vezes e foi algumas vezes para refeno, né? Com Attila e depois com o dono posterior, né? E quando eu vim visitar o barco pela primeira vez para fechar a compra, né? Foi aqui no Aratu, aqui pertinho. E ele tinha algumas coisas para fazer. Dava para ver que precisava de alguns reparos na madeira, que tinha algumas infiltraçõezinhas e tal, mas algumas coisas assim que seriam, digamos, tranquilas para resolver, né? Então eu fechei o negócio. Só que eu tinha uma agenda de cursos, de delivery lá em Itajaí, antes de poder vir realmente cuidar do barco e para nós podermos nos mudar para ele, né? E só depois da refeno que eu pude vir dar atenção
pro Orion. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer uma inspeção mais minuciosa, né? Esse negócio eu fiz através de um broker que é o Yuri França, aqui de Salvador, né? Que é um cara que eu recomendo muito. Ele me deu todo o apoio, continua me dando todo o apoio aqui que eu preciso. E só que nós fomos percebendo mais coisas que tinham que fazer no barco, né? Mais reparos na madeira, algumas infiltrações que num primeiro momento não tinham aparecido, né? E foram aparecendo. Então, o que era para ser uns reparos que seriam relativamente rápidos, evoluíram para uma coisa que virou quase uma reforma geral externa, né? Pelo menos uma reforma e pintura externa. Durou mais tempo aí, né? E então nós subimos o barco pro pátio e achamos ali um pessoal que trabalha aqui no Aratu de pintura e um marceneiro muito bom, e começamos então a fazer aqueles reparos iniciais que eram mais importantes, e depois a coisa evoluiu então para uma reforma um pouco maior e para uma pintura geral. Então vamos dar uma olhada como é que tá ficando aqui a reforma do Orion. Cheguei cedinho aqui antes que o pessoal comece a trabalhar. Então tá aqui, ó, os costados já pintados com PU. Ficou um trabalho bem legal, bem feito. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui as características do casco, né? Então dá pra ver que é um barco bem robusto, era exatamente isso que eu tava buscando, né? Então ele tem uma quilha que ela é bem mais longa, né? Bem mais comprida horizontalmente do que profunda, né? Então o que que isso traz de característica para o barco? Ele não vai ter uma orça tão boa, mas em contrapartida, quando está no mesmo rumo, né? Que é o caso do cruzeiro, de travessias, etc., ele vai manter o rumo muito mais, ele vai ter uma tendência a manter mais o rumo sem precisar ficar corrigindo o leme toda hora, né? Então essa quilha aí vai dar uma estabilidade de rumo muito boa, além de ser uma quilha muito pesada, né? Então dá uma estabilidade muito boa para o barco, né? Então aqui outra coisa, ó, o leme com skeg, né? Então o leme com skeg também é um fator de segurança que eu gosto muito, porque o skeg ele vai sempre proteger aqui contra batidas, né? Contra danos no leme. Tá vendo que o skeg não vem até embaixo, ele vem até aqui, mas tudo bem, ele já está protegendo daqui para cima, ele já está protegendo, né? Se acontecer de quebrar o leme daqui para baixo, essa parte de cima vai ser suficiente para conseguir manobrar o barco, né? Então aqui está o eixo, o pé de galinha nós tiramos para fazer um reparo lá em cima, e agora já vai ser recolocado, né? E também os passa-cascos aqui, ó, tem poucos passa-cascos, tá? São só 4 para todo o barco, tá? Então, quanto menos passa-casco, quanto menos furo no barco, melhor. Então aqui, ó, em vez de ter o traveler aqui, é um ponto fixo também, né? Pelo mesmo motivo, para não ter aquele monte de parafuso ali do traveler, tem um ponto fixo. E isso para um barco de cruzeiro não é problema, tá? O traveler serve, entre outras coisas, para controlar a torção da vela mestra, mas a gente consegue ter esse controle com o burro, né? Então aqui tá a retranca, aqui tem um preventer, ó. Então esse aqui é um preventer, em um outro vídeo eu vou falar sobre isso, sobre o preventer, o burro, o pé de mastro. E aqui chegam então todos os cabos aqui, todas as adriças, o cabo para tensionar a esteira, o cabo do riso, etc. Chega tudo aqui, agora tá tudo aqui meio embolado para preparação para pintura, né? As gaiutas aqui são novas, né? Um local que sempre tem muita chance de dar infiltração. Então é isso, tá prontinho aqui para a pintura do Convés. A gente tá empolgado aqui com uma expectativa, quem sabe vai ser hoje. Vamos lá!
Então o pessoal terminou aqui a pintura do convés, tá? Então a gente tá aqui no pátio. Pátio é sempre barulhento, tá? Espero que vocês consigam entender o que eu tô falando. Então aqui, ó, já foi dada essa primeira parte da pintura do PU branco. Aqui no passadiço lateral, no convés aqui, vai ser aplicado depois aquela teca sintética, né? Emborrachada. Então o que vai aparecer mesmo aqui é o volume da casaria. E já foi feito toda a pintura aqui, convés também. Cockpit tá tudo branquinho. Ali a cabine de popa também. E agora deixa eu ir pra sombra aqui, ó. Aqui melhor. Pô, sol da Bahia aqui. É quente essa hora. Aí aqui ainda vai ser feita uma nova revisão na pintura, né? Então o pessoal muito cuidadoso. Eles ainda vão passar massinha nas imperfeições, revisar toda a pintura, massa de novo, lixa, aquele acabamento mais fino, para uma nova camada de tinta branca, que aí sim vai ser a final. Então vão aí mais alguns dias para poder montar novamente o dog house, que é ali, ó. E é praticamente só o dog house que precisa montar para ele poder voltar para a água, porque as ferragens todas não foram desmontadas, né? Então bora lá, vamos conhecer ali um pouquinho dentro. Então aqui a gente está no salão principal. Olha o espaço aqui, ó. Bem espaçoso. Esse barco tem um pé direito aqui, ó, muito bom para um 36 pés, né? Olha aqui, ó, quase ficou a minha mão com o braço esticado para cima aqui. Então ele tem um acabamento clássico, né, de madeira, todo em cedro. Eu gosto muito disso. Então as vals, ó, isso aqui se chamam vals, né? Em cada seção do barco tem as vals e embaixo tem o cavername. E elas ficam aparentes. Então uma das coisas legais desse barco é que tudo é aparente, toda a estrutura do barco é aparente, né? A gente tem aqui, aqui já é o costado, ó, aqui já é a madeira do costado, e aqui também, ó, tá a estrutura do cavername, tudo aparente aqui. Essas ferragens aqui, ó, são os fuzis, né? Fuzis são as ferragens que seguram o estaiamento, né? Então eles fizeram já uma intervenção nisso, aumentaram aqui esses fuzis exatamente para dar uma boa ancoragem aí para o estaiamento, né? Então eu gosto muito desse acabamento envernizado, valorizando aqui a madeira, né? Enfim, é um barco clássico, né? A cozinha aqui, ela é bem resolvida também, simples, né? Então essa é uma outra coisa que eu gostei nesse barco, a simplicidade. Tudo está voltado para simplicidade, né? Nós estamos aqui em obra, né? O barco está em reforma, só que eu dei uma organizada, uma arrumada aqui nesse ambiente, né? Sabe por quê, gente? Para mostrar para vocês, é óbvio, vocês merecem, né? Só isso aí já vale um like, hein? Vamos lá. Aqui então a mesa de navegação, tá? E o último dono fez uma alteração aqui, colocou o freezer. Aqui tem um freezer e aqui embaixo é a geladeira, tá? Isso aqui eu tô em dúvida se eu vou manter esse freezer ou não. Essa mesa de navegação aqui eu acho muito legal ter, mas enfim, isso aí mais pra frente eu vou ver, né? Aqui a escada bem alta, porque como a altura aqui é grande, né? Então a escada acabou ficando alta, mas isso torna essa gaiuta de entrada pequena também. Isso aí é bom em veleiros oceânicos, isso é bom, ter pouca entrada aqui. Pouca entrada de água, né? Esse aqui, ó, é um reloginho que tá opaco, acrílico aqui tá opaco, mas ele é um reloginho de... Ó, ele tá fazendo barulhinho assim. Você coloca ali 10 minutos, tal, e ele dá o alarme. Isso aqui é para fazer os turnos, para você botar 20 minutos para acordar, quem tá fazendo navegação solitária. Esse barco aqui, o Átila, né, quando era dono dele, ele veio lá de Porto Alegre, ele subiu a costa do Brasil e saiu sozinho, saiu velejando em solitário. É um barco que tem história, né? Isso
eu gosto muito, eu valorizo muito a história dos barcos, né? Mas como eu falei, aqui então tá arrumado, mas o resto do barco tá bem bagunçado. Aqui tem uma passagem para a cabine de popa, tá? Então essa passagem aqui também é um layout bem interessante, tá? E aqui a gente tem então, ó, o acesso para o motor, né? Esse motor aqui, ó, é um Perkins, tá? É um Perkins nacional, tá? Esse motor aqui, ele era aquele mesmo usado pelas caminhonetes S10, né, da década de 70 e 80. Então é um motor bem robusto, tá? Foi marinizado, né? Tá aqui o sistema de trocador de calor e mufla, né? E essa tampa aqui, ó, abrindo ela, a gente tem um acesso muito bom aqui para manutenção do motor, né? Tanto desse lado quanto do lado de lá. Só que o lado de lá tá cheio de coisa, lá não dá para ver, mas é um espaço bem grande que tem acesso pelo paiol do cockpit, né? E esse motor aqui, o que eu achei interessante nesse motor? Além dele ser nacional, né? Ou seja, é fácil de encontrar peças para ele. E a potência nominal desse motor é de 77 HPs, ou seja, ele vai trabalhar sempre folgado, né? Ele vai trabalhar 77 HPs. Para um barco desse porte é muita potência. Então a gente vai trabalhar com a rotação sempre mais baixa, tá? E isso é ótimo aí pro motor, para a vida útil do motor, né? Então é um motor de tanque de guerra mesmo. Aqui é a passagem, tá? A cabine de popa lá eu nem vou mostrar, tá muito bagunçado, não vou mostrar. No outro vídeo eu mostro. Tá cheio de coisa lá. Aqui na Pro também, ó, o banheiro também tá em reforma, ó. Ali vai ser o vaso, a gente mudou. E ali tem a cabine de Pro, que também tá cheio de coisas, né? Mas dá para ter uma ideia aí do espaço desse barco. A primeira vez que eu entrei no Orion, junto com o Yuri, o broker, eu sentei bem aqui onde eu tô e eu olhei, senti o barco e falei para ele assim, é esse. Aquela história que falam, né, que é o barco que escolhe a gente, não a gente escolhe o barco, né? Enfim, apesar de terem aparecido algumas coisas, da gente ter feito uma reforma maior do que pretendia e tudo que isso envolve, hoje eu tô com a sensação de que eu fiz uma boa escolha. Como dizia o Átila, né, como ele me disse pessoalmente, o Orion é um barcão. Eu ainda não vou poder acompanhar os últimos dias aí dessa reforma, porque eu estou viajando amanhã e nós vamos fazer um delivery internacional. Eu ainda não vou falar sobre isso, no próximo vídeo eu vou contar melhor sobre essa experiência, mas nós vamos estar de volta então na virada do ano, início de janeiro, onde nós vamos nos mudar para o Orion. E temos também 3 cursos agendados, aquele curso de 3 dias que se chama Premium, né? Que é uma evolução daquele curso que nós fazíamos em Itajaí, só que agora com pernoite a bordo. É um curso que a gente sai aqui de Salvador, vai até Morro de São Paulo e volta, uma vivência bem intensa, com aprendizado sobre planejamento de navegação, segurança, meteorologia e várias outras coisas. Um curso muito legal. Hoje, enquanto eu estou gravando o vídeo, ainda tem vagas para esse curso. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, espero que tenham gostado do Orion, espero recebê-los um dia no Orion aqui para uma vivência dessas. E fiquem com Deus, então, muito obrigado, forte abraço e bons ventos!